Eu sou a Priscila e seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou contar mais uma história. Essa história foi sugerida pelo Marcelo Casecker, que é meu amigo e também fundador do site uma página em branco.com e do aplicativo Fuscla. Vou deixar o link do canal dele para que você conheça, do site dele, para que você conheça o trabalho dele. Segue a história. Diz que tinha um mestre que estava andando junto com o seu servo. Era numa época bem distante, então tinha menos tecnologia. Então, os dois estavam andando a pé em uma estradinha muito deserta que não tinha casa nenhuma. Então, eles andavam para chegar a um determinado local e eles já estavam com sede, cansados, mas não tinha nenhuma casa por próximo. E aí, continuando andando, eles perceberam que lá distante tinha uma casinha, um casebre, bem simples, bem pequenininha. Então eles pensaram, vamos chegar até lá, pedir um copo de água, perguntar se eles têm algum alimento para nos fornecer e assim a gente ter força para continuar o nosso caminho. E assim o fizeram. Quando chegaram nesse casebre, eles viram que tinha uma pessoa lá. E aí o mestre chegou nessa pessoa e falou assim: você poderia me dar um copo de água? E eles foram muitíssimo bem recebidos. O homem, ele era muito pobre, o casebre era pobre, as madeiras estavam se desfazendo, a roupa dele era muito maltrapilha, mas ele era muito simpático, se ofereceu sim para dar a água e para dar alimento para eles. E aí tanto o mestre como o servo entraram na casa do dono do casebre e começaram a conversar. Beberam a água, depois de algum tempo veio a esposa, serviu o almoço. O almoço era tudo muito simples, era pouca coisa, tinha algumas verduras e bem pouquinho arroz, E chegaram os filhos para almoçar também. E todo mundo tinha uma pobreza extrema, assim, nas suas vestimentas. Não eram só roupas feias, eram roupas gastas. Era realmente uma pobreza que dava para ver que era extrema. E aí o dono da casa convidou o mestre e o servo para passarem a noite ali e depois continuarem o seu caminho no outro dia. Antes de o servo e o mestre irem embora, logo pela manhã, eles tomaram um copo de leite e o mestre questionou ao dono do casebre: como que vocês sobrevivem? Qual é o sustento? Como que vocês se sustentam aqui? E o dono da casa respondeu: olha ali para fora, tá vendo aquela vaquinha? Esta vaquinha é a nossa única fonte de sustento. Ela nos fornece leite para a gente beber, esse leite que o senhor está bebendo agora. Dá para fazer queijo também de vez em quando com o restante do leite. E às vezes a gente consegue, até quando sobra um pouco de leite, vender e conseguir outros alimentos. Essa vaca é tudo que a gente tem. Essa vaca é a nossa salvação. E aí o mestre falou: tudo bem então. E agradeceu muito a hospitalidade, foi embora seguir o seu caminho. Aí voltaram o mestre e o servo para a estradinha. Quando eles andaram alguns metros, o mestre percebeu aquela vaca que o dono do casebre tinha falado. E aí ele fala para o seu servo: vai até lá, empurra a vaca da ribanceira e mata a vaca. E aí o servo ficou assim, muito chateado, ficou abismado mesmo. Como que o mestre podia fazer isso, acabar com a única fonte de sustento da família? Mas pela hierarquia, o servo não podia questionar, o seu mestre foi até lá e derrubou a vaca e a vaca morreu. E aí o servo ficou com aquilo no coração, sabe? Ele ficou com remorso mesmo de ter feito aquilo. E ele sempre pensava naquilo por muito tempo, por anos. Depois de um bom tempo, de alguns anos, tanto o mestre como o servo voltaram na mesma região. E o servo percebeu que a região estava totalmente modificada. Até a estradinha estava muito melhor, a vegetação ao redor estava melhor. E ao invés de encontrar aquele casebre, aquela casinha pobre, eles encontraram uma fazenda muito bonita, com um pomar, com horta, tudo de bom. E aí o servo já pensou assim: nossa, aquela família deve ter morrido todo mundo por conta da necessidade que sumiu da vaca. E alguém deve ter chegado aqui, comprou e modificou isso.
Mas ele, ao andar, ele percebeu que o dono da casa continuava ali e os filhos também. E estavam muitíssimos bem vestidos, que davam para ver que eles não eram empregados do local, eles realmente continuavam como proprietários. Aí o servo, junto com seu mestre ainda, ele falou assim, nossa, o que aconteceu aqui, né? E aí o homem muito simpático, dono do antigo casebre, convidou, falou, que bom vocês aqui novamente, vamos entrar, vamos beber água, agora vocês poderão se fartar com um almoço com bastante fartura. E assim o fizeram. E aí ele, muito curioso, o servo continuou insistindo, mas o que aconteceu? Qual foi o motivo dessa mudança? E aí o dono do antigo casebre falou assim, quando vocês vieram há uns anos atrás, aconteceu uma tragédia. O meu sustento, a minha vaquinha, o sustento da minha família, ela morreu. E aí nós ficamos por algumas horas sem saber o que fazer. Mas aí conversando com os nossos filhos, a gente não ia simplesmente desistir da vida e morrer sem a vaca. Conversando com os filhos, com a minha esposa, nós arrumamos outras formas de nos alimentar. Começamos a plantar e aí vimos que a terra era muito fértil, começou a dar muitas plantações, era o suficiente para a gente se alimentar e vender. E impressionante que a gente precisou de alguns funcionários até, então chamamos os casebres, vizinhos também para nos ajudar e eles também cresceram, eles também enriqueceram. E às vezes aparecia alguma dificuldade, a gente tinha que desenvolver alguma habilidade, mas impressionantemente essa habilidade era muito facilmente desenvolvida. A gente percebeu que no fundo aquela tragédia da vaca ter morrido foi o que impulsionou a gente para a mudança. E aí o servo percebeu, né, o mestre era sábio. Ele não pediu para matar a vaca à toa, mas porque ele percebeu que a família ela estava numa zona de conforto e aí ela estava acomodada com aquela situação e aí não tinha pensamentos e criatividade para mudar ela. E aí eu comecei a analisar com a minha vida quantas vezes eu também, acomodada com alguma situação, deixei de entrar numa faculdade, de fazer um novo curso, deixei de ler um novo livro, deixei de falar com algumas pessoas para abrir algum negócio, para arrumar alguma parceria, porque eu estava numa situação cômoda, numa zona de conforto. E aí eu comecei a refletir também que nem sempre precisa acontecer uma tragédia, a vaca morrer, para que a gente desenvolva essas habilidades e trabalhe a nossa criatividade. Basta que a gente não se acomode. O tempo todo a gente analise a nossa vida e como a gente pode melhorar. Então, inclusive, essa série de vídeos que eu tô fazendo é uma maneira de eu sair da minha zona de conforto e de eu melhorar esse canal. E se você gostou dessa história, compartilhe com seus amigos, deixe aí seu joinha e faça um comentário. O que você acha de eu contando histórias, né? Eu sou uma boa contadora de histórias, eu ainda tenho muito a melhorar. Eu adoraria ouvir a sua opinião. Tudo de bom para você e até o próximo vídeo.